Bem, já há sinais claros de que a lua de mel de Andy Burnham chegou ao fim de forma abrupta e barulhenta, bastante preocupante para o Partido Trabalhista. Em uma pesquisa nacional, desde que Andy Burnham se tornou primeiro-ministro, já vimos o Partido Reform ultrapassar o Partido Trabalhista e recuperar o primeiro lugar como o partido mais popular do país. Agora, só para dar um pouco de contexto, quando olhamos para um período anterior de dominação do Partido Trabalhista, se olharmos para os anos 90 entrando nos anos 2000, o Partido Trabalhista dominou absolutamente as pesquisas nacionais por anos e anos, por períodos prolongados. Então, isso certamente não é o que estamos vendo com o Partido Trabalhista agora, e o partido cuja filiação caiu de forma catastrófica sob o antigo líder Keir Starmer. Burnham está sob pressão porque, em seu mandato, milhares de pessoas a mais já foram autorizadas a cruzar ilegalmente da França para a Inglaterra. E esse foi o governo trabalhista sendo questionado sobre isso. Desmantele as gangues e tente obter... Quantas gangues você já desmantelou? Bem, nós já paramos dezenas de milhares. Mas quantas gangues? Você já desmantelou? As prisões de membros dessas gangues aumentaram. E vimos quantos? Quantos foram presos? Vamos lá. Bem, Nick, vamos lidar com o resultado final do problema. Você disse que está acabando com as gangues. Quantas pessoas foram presas? Bem, houve um número, Nick. Houve várias prisões, mas vou te dizer, a prova está nos números. Houve... Eu não tenho esse número pra você, mas eu tenho outro número pra você. Acabando com as gangues. Mas, Nick... Eu tenho um número mais importante pra você, que é que neste mês de julho teve o menor número de travessias de barcos em 6 anos. Vimos uma redução de cerca de 40% no número de travessias de barcos. 10. E ainda temos muito mais a fazer. Mas não há dúvida nenhuma, como o primeiro-ministro disse sobre esse assunto, que estamos seguindo na direção certa. Continuamos trabalhando com rapidez. Como pode dizer que está no caminho certo? 170 pessoas quase morreram queimadas no Canal da Mancha. Isso é ir na direção certa? Bem, Nick, Porque menos pessoas tentam atravessar o Canal da Mancha. Estamos adotando grandes reformas no país, mas ainda não sabemos quantos criminosos. Quantos traficantes de pessoas foram presos? Bem, eu não tenho esse número pra você. Se você consultar o home office. Você disse que está acabando com as gangues, não eu. Bem, muito obrigado à Outskill por patrocinar o vídeo de hoje. E nós vimos recentemente um exemplo de como a IA está se tornando poderosa quando a Anthropic teve que retirar um de seus modelos da internet, o Claude Fable 5. Agora a proibição foi suspensa e o Fable 5 voltou ao ar. Mas isso mostra o tipo de poder que você está vendo no Cloud neste momento. E é por isso que você deveria considerar participar do Cloud Mastery Sprint. Este é um mergulho completo no Cloud. Agora, isso vai acontecer neste fim de semana, sábado e domingo, das 10 horas às 19 horas horário do leste dos Estados Unidos. Um grande número de pessoas ao redor do mundo já passou por isso. Em 2 dias você fará pesquisas com Claude, criará artefatos, painéis e conectores que automatizam tarefas tediosas até sua busca de emprego. E você vai colocar a mão na massa com o Claude Code. E se você se inscrever agora, também vai desbloquear 3 bônus, 50 códigos secretos do Claude, uma biblioteca completa de prompts de IA e uma ferramenta personalizada para montar seu kit de IA. 2 dias podem mudar os próximos 2 anos. Inscreva-se para garantir sua vaga antes que acabem. Veja o link abaixo deste vídeo. E de fato você pode escanear o código QR na tela agora. Agora, curiosamente, também houve um deputado trabalhista e ministro apontando que recentemente houve um caso em que pessoas foram devolvidas à França. Por que isso não está acontecendo com cada travessia ilegal? Eu não sei. O que sabemos é que, em relação ao acordo de um entra, um sai do governo trabalhista, como de costume, fomos completamente passados para trás aqui. Nesse acordo com os franceses, só 4% dos que chegam são devolvidos. E, aliás, na verdade, recebemos mais pessoas por meio desse esquema do que devolvemos para a França. Então, como de costume, um acordo completamente podre foi feito. Em termos do que realmente deveria ser feito, bem, tente ouvir o homem que realmente parou os barcos, o ex-primeiro-ministro australiano Tony Abbott. Existem 2 elementos que são absolutamente essenciais. O primeiro é estar pronto para mandar os barcos de volta. Se preciso, envie as pessoas de volta em botes salva-vidas insubmersíveis, como fez meu governo. O segundo é desmantelar essas quadrilhas de tráfico de pessoas em terra e
principalmente com a cooperação dos indonésios, foi o que fizemos. E a questão para o governo britânico é quanta cooperação eles vão conseguir dos franceses, mas isso tem que acontecer de qualquer jeito. Isso precisa acontecer porque o que ocorre no Canal da Mancha agora é uma invasão pacífica. E claro, nós vimos aquelas cenas chocantes vindas daquele território espanhol também, e é aqui que a Europa coletivamente tem sido incrivelmente fraca. Perder o controle das fronteiras leva à perda da soberania. E a Europa agora tem tolerado o que equivale a uma invasão pacífica por mais de uma década. E, de fato, quando se trata do plano do Reform apresentado por Zia Youssef, em termos de se os franceses disserem não, esta é a resposta dele e o que deve ser feito. E se Macron disser mais não, o que acontece então? Como falei na coletiva, prevemos 2 cenários, um com cooperação dos franceses, que é mais fácil e preferível. No documento mostramos um cenário onde eles não operam nem cooperam. E não se enganem, se eles não colaborarem e não ficarem satisfeitos, nossos Royal Marines vão desembarcar esses imigrantes ilegais de volta à mesma costa de onde partiram naquela manhã, como uma missão humanitária. É isso que faremos. Isso seria visto como um ato de guerra. Não, isso é completamente legal. Na verdade, você tem uma obrigação legal sob todos os tratados relevantes, seja o SOLAS ou qualquer outro tratado da ONU que rege o mar. Se você encontrar uma embarcação em perigo, é legalmente obrigado a resgatar essas pessoas e levá-las a um local seguro. É isso que faríamos. Vimos agora sobre o governo trabalhista de Andy Burnham, com Ed Miliband como ministro das Relações Exteriores, acredite se quiser. E depois daqueles comentários ridículos feitos por David Lammy, muito constrangedor para o país, e o mesmo tipo de besteira vinda de Miliband ao longo dos anos. E sim, é um pouco constrangedor, não é? Sim, aqui está um, certo? Senhor. Miliband, você ainda acha que o presidente é um idiota, racista e misógino? Senhor, o senhor ainda tem uma opinião negativa sobre o presidente? E isso prejudica seus negócios? Estamos ansiosos para a nossa reunião. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vocês estão... Indo. Vão falar sobre a Ucrânia? Quero ser o primeiro a perguntar. Claro, vamos. Que tipo de pergunta será? Isso certamente vai surgir. Eu acho que isso e assuntos intergalácticos e todo tipo de outras coisas. Agora, recentemente você também viu Robert Jenrick, do Reform, conversando com a administração lá junto com J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, mas em termos de sentimento nacional, em termos de onde o público está agora, o impulso inicial de Burnham. Sim, é real, mas pode já ter atingido o pico porque agora já vimos uma pesquisa nacional com o Reform, ultrapassando o Partido Trabalhista. E você pode ver ali Dr. Patrick English, do YouGov, falando ao Telegraph, dizendo que houve uma resposta positiva do público à remoção de Keir Starmer pelo Partido Trabalhista e sua substituição por Andy Burnham. Burnham lidera nos índices de aprovação, mas não é muito popular, portanto não se espera grande aumento de apoio ao Partido Trabalhista. Agora, isso é notável, eu acho, que tão rapidamente após Burnham se tornar líder, você já viu o Reform ultrapassar o Partido Trabalhista. E em outra pesquisa lá, você pode ver com a Opinion, sim, o Partido Trabalhista lidera lá, mas o Partido Trabalhista está estável enquanto o Reform também ganha 2 pontos lá. Então isso é potencialmente um sinal de alerta precoce de que o efeito Burnham pode já ter acabado, que o período de lua de mel está chegando a um fim bem rápido. Me diga o que você acha disso nos comentários abaixo. Por favor, deixe um joinha rápido neste vídeo. E como sempre, valeu por assistir.